Vamos começar a falar das capitanias hereditárias. Também é um tema longo, assim como a viagem de Martim Afonso de Souza, e é provável que seja necessário fazer vários vídeos sobre esse assunto. Bem, em 1531, Portugal começou a passar por uma fase economicamente difícil, uma crise financeira. Em 1531, as colheitas, a produtividade agrícola ficou comprometida por causa de uma seca, falta de chuvas. Na Índia, eu já mencionei isso aqui, a partir do início da década de 30 do século XVI, os lucros vão começar a entrar em declínio, então eles já não vão ser tão altos como no início do século. Conflitos no Oriente, lá na região das Índias, que vão estar cada vez mais consumindo recursos do reino de Portugal. O rei, o Dom João III, que já vai herdar uma situação econômica difícil, vai ser obrigado a fazer empréstimos com banqueiros da região de Flandres, onde hoje ficam ali os Países Baixos, de forma que Portugal estava enfrentando uma dificuldade muito grande. Para vocês terem uma ideia, nesses anos iniciais da década de 30, a dívida externa portuguesa vai ser maior do que a receita anual. Então, Portugal devia mais do que tinha. Muito bem. Então, deu para perceber, né? Grosseiramente, eu estou tentando dizer para vocês que economicamente a situação de Portugal é muito difícil nesse momento. Além de mais, a pirataria francesa, e principalmente francesa na América, era um problema que precisava ser resolvido. E a coroa portuguesa não tinha recursos humanos nem financeiros para fazer isso. De forma que todo esse cenário levou à necessidade de implementar no Brasil algo que já tinha sido testado com relativo sucesso na Madeira e nos Açores, que era o sistema das capitanias hereditárias. Esse sistema começa a vigorar de fato a partir de 1534, e o primeiro donatário, o primeiro governador a receber uma faixa de terra foi o Duarte Coelho, na capitania de Pernambuco. Mas antes de chegar lá, deixa eu falar para vocês o seguinte: essas capitanias hereditárias eram lotes de terra. Deixa eu mostrar aqui um mapa. Vamos ver. Conseguem ver? Então, a maioria de vocês já deve saber, mas eram faixas de terra que eram doadas a certas pessoas, donatários ou governadores. E essas faixas de terra, elas eram entregues ao donatário através das cartas de doação. Então, o rei fazia um documento chamado carta de doação, um documento específico para cada donatário. No século XVI, vão ser constituídas 15 capitanias hereditárias, tá? Dependendo da forma como você conta, são 15, mas podem ser também 14, mas depois eu explico isso em detalhe. Quais eram os direitos dos donatários? Né? Então, deixa eu ler aqui para vocês uma lista deles, tirada aqui do livro História do Povo Brasileiro, do Jânio Quadros e do Afonso Arinos de Melo Franco. Então, prestem atenção. No afã de despertar interesse, asseguravam-se aos donatários inúmeras vantagens. Primeira vantagem: a posse de 10 léguas de terra frente à costa, mas sem limite ao fundo, oneradas somente por dízimo e repartidas em 4 ou 5 lotes, distantes 2 léguas uns dos outros. Segundo, 1/10 da dízima dos impostos da coroa e da ordem de Cristo, em alguns casos. Terceiro, privilégio da exploração do sal e do açúcar. Quarto, 5% sobre o monopólio real do pau-brasil extraído de sua capitania. Quinta, a 10ª parte do quinto arrecadado pela coroa em todos os minerais encontrados. Sexta, as rendas das povoações que fundassem ou parte delas. Sétima, cobrar passagem a barcos nos rios da capitania. Oitava, um peixe em cada 20 que se pescasse em seus domínios.
Nona, vender no reino por ano, livre de direitos, 24 escravos. 10ª, pensão anual de 5.000 réis para mantença dos tabeliães. 11ª, redízima dos direitos alfandegários de exportação. 12ª, doar sesmarias, pagando, porém, o dízimo à ordem de Cristo. 13ª, licença para explorar jazidas, pagando o quinto real. E 14ª, liberdade de comércio. Então, para atrair particulares interessados nesse sistema de capitanias, o reino precisava oferecer vantagens. Então, um particular ia pegar o seu dinheiro para investir no Brasil, num lote desses que ele receberia do reino. Então, para que alguém se interessasse a fazer isso, era preciso oferecer várias vantagens. Mas, obviamente, não eram apenas vantagens, havia também obrigações. E, basicamente, as obrigações, depois eu falo para vocês a lista completa delas, mas elas se resumiam a 4 coisas. Primeira coisa, defender o território. Então, o objetivo do Reino de Portugal não era defender o território brasileiro da pirataria francesa e de outros povos? Sim. Então, cada trechinho de terra seria entregue a um particular e esse particular seria responsável por defender aquele trecho. Se todos eles conseguissem fazer a defesa de cada um dos seus respectivos trechos de terra, capitanias, a defesa estava garantida. Então, a primeira coisa é isso. Segundo, o aproveitamento das terras, a exploração econômica das terras. Terceiro, povoamento das terras. E quarto, também importante, tá? E repito isso, já falei aqui várias vezes. Isso não é uma desculpa para poder fazer outras coisas. Evangelizar, levar a fé católica para os índios e para os colonos era uma missão dos donatários, uma missão tão importante quanto as outras. Muito bem. Então essas 4 coisas aí resumem as obrigações de cada capitão donatário, tá bom? Esse assunto a gente só introduziu hoje. A partir de, eu não sei se amanhã ou semana que vem, eu vou tratar mais especificamente de capitania por capitania, tá bom? Um abraço.